Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre a introdução à anatomia humana. Vamos lá? Bom, iremos iniciar o nosso estudo da anatomia primeiro dizendo os conceitos da anatomia e fisiologia. Ok, pessoal? Então, o que é anatomia na verdade? Bom, podemos dizer que a anatomia é a ciência que corta o corpo em partes. Claro, isso é muito resumido, mas na verdade, o que é a anatomia para a parte da saúde? A anatomia eu entendo como uma ferramenta, sim, uma ferramenta onde os profissionais da saúde ou que estão envolvidos com o corpo humano se utilizam dela para poder fazer diagnóstico, fazer intervenções ou até mesmo montar uma mobília, alguma coisa relacionada à estrutura do corpo humano, ok? Então a anatomia não é apenas uma ciência, sabe, comum, não. A anatomia ela é uma ferramenta e poderosíssima, tá? Nas mãos daquelas pessoas que sabem realmente utilizá-la. Então vamos dar uma olhada aqui no slide. Bom, então segundo o slide, a anatomia ela pode realmente se dividir, né, em anatomia, tá, humana básica e fisiologia. A união das duas ciências, nós temos o que nós chamamos de anatomia funcional. Mas eu explico já já. Vamos aqui para o papel que eu te mostro. Então vamos lá. Olha só. O conceito de anatomia, na verdade, significa cortar em partes. Ok, pessoal? Tomem significa corte, enquanto que a parte de ana significa em partes. Tá? Então, cortar em partes. A anatomia é uma ciência, então ela pode ser comprovada cientificamente. Já a fisiologia, ela tem um outro viés. Mesmo sendo ciência, antigamente a fisiologia ela tinha um propósito de estudar como o corpo funciona. Então, que eles queriam saber o quê? Como funciona o corpo. Ok ou não? Só que com algumas mudanças que ocorreram, e o termo que foi empregado, que é homeostase, que nós iremos falar já já, o foco da fisiologia modificou-se. Então hoje nós não estudamos como que o corpo funciona, simplesmente. Nós queremos saber como o corpo funciona para se manter equilibrado. Então, como ocorre o equilíbrio, ok ou não, pessoal? Então, como ocorre o equilíbrio? Juntando essas duas disciplinas, como já foi dito, nós temos o que nós chamamos de anatomia funcional, certo? Bom, como o foco é a anatomia, vamos lá. A anatomia pode ser dividida em vários tipos de anatomia. Então, nós temos aqui anatomia humana básica, anatomia de superfície, anatomia radiológica, funcional, anatomia clínica e anatomia patológica. Claro, temos outros tipos de anatomia, pessoal, mas só com esse punhadinho aqui, nós já percebemos que a anatomia pode ter várias aplicações, certo? Normalmente, quando a gente começa a estudar na faculdade, um curso técnico, onde tem a disciplina de anatomia, a anatomia introdutória que nós temos é a anatomia humana básica, ok? Onde vai nos trazer o quê? A ideia da anatomia, os planos, as secções, a posição anatômica, as nomenclaturas, ou seja, o linguajar anatômico, mas ela não para aí. A anatomia ela tem outras aplicações, portanto tem outros tipos de anatomia, certo? Bom, mas para entender um pouco melhor como tudo isso funciona, veja bem, tudo começou quando papai, ok, fez o coisamento com a mamãe. Na verdade, você sabe o que eu estou dizendo, né? Houve a junção através de um ato físico, ok? Houve a junção do gameta masculino com o gameta, ok? Feminino. Aí nós passamos a ter aí uma célula com o número completo de cromossomos, tá? Uma célula completa. A partir desse momento aqui em diante, nós vamos ter um processo de multiplicação celular, conhecido como mitose,
aonde as células mães, a célula mãe, melhor dizendo, ao se dividir em duas células filhas, vão levar o mesmo número de cromossomos, ok ou não? 46. E esse processo de multiplicação celular, ele dá continuidade, ele continua, ok? Até o momento em que nós vamos perceber que todas as células que saírem desse grupo de células aqui vão se transformar em células nervosas, o que vão sair desse outro em células musculares, deste outro em células ósseas, desse aqui células sanguíneas e assim por diante. O que nós estamos percebendo? Que por nós sermos um organismo multicelular, ok ou não? Nós temos que ter células que desempenhem funções diferentes, ok? Por quê? Porque nós sabemos que um conjunto de células, tá? Um conjunto de células forma o que nós chamamos de quê? De tecido. Assim como o conjunto de tecido forma o órgão, assim como o conjunto de órgão-sistema, de sistema-aparelho, aparelho-indivíduo por completo, ok? Então, veja, se eu tenho células com características diferentes, eu tenho tecidos com funções o quê? Diferentes. E assim por diante. Daí, nós temos o organismo completo, ok? Multicelular, onde cada estrutura vai ter a sua função em busca aí do equilíbrio, que é a homeostase, que o corpo tanto almeja para se manter aí saudável e seguir adiante na vida. Tudo bem ou não? Esse processo de multiplicação celular aqui é chamado de processo de diferenciação celular e está lá no livro de Fisiologia Humana, tá bom? Bom, vamos adiante, tá? Ah, esqueci. Quando a gente sabe de que é formado o corpo, nós já temos ideia de como ele funciona, não é? Sim, então vamos lá. Quando a gente sabe de que tecido é formado o órgão, nós já temos ideia de como aquele órgão funciona. Vou dar um exemplo. O órgão sexual masculino, ele não tem tecido ósseo. O órgão sexual masculino ele vai ter um tecido de preenchimento de sangue, ele vai ter tecido nervoso, ok? Ele vai ter a pele, vai ter outros tecidos, mas não ósseo, ok? E o tecido muscular que lá se encontra é um tecido em forma de anel, que é chamado de esfíncter, que faz o controle e a saída de quê? Do sangue, por isso que o órgão fica ereto. Você não vai ver tecidos musculares no órgão sexual masculino, né, que eu chamei de Bin Laden para poder desmistificar e perder o medo de falar desse órgão, formado pelas mesmas estruturas musculares que eu encontro no braço, antebraço, coxa. Porque se assim fosse, pensa comigo, pessoal, haveria academia para ele. Todos os homens da face da Terra, aqueles mais vaidosos, né, gostariam de fazer o quê? Hipertrofiar o órgão para dizer que ele é grande. Tudo bem, pessoal? Então isso não existe. Bom, vamos falar um pouco mais sobre outros assuntos. O corpo, ele fala, tá, pessoal? O corpo fala. Como é que o corpo fala? Bom, o corpo fala por meio de sinais e sintomas. É, isso mesmo. Sinais é aquilo que eu posso ver e sintomas é aquilo que é subjetivo, ou seja, aquilo em que a pessoa que está sentindo, né, consegue ou não descrever. Mas eu não consigo ver sintomas, eu consigo ver sinais. Profissional de saúde. Então, quando eu tenho uma anamnese com avaliação física, eu junto quem? Os sintomas e os sinais e vou buscar um diagnóstico. O que, para mim, falar a verdade, o mais difícil é o diagnóstico. Ok, pessoal? O mais difícil é o quê? É o diagnóstico. O tratamento, ele vem depois. O tratamento nada mais é do que um protocolo a ser seguido. Quando? Quando se fecha o diagnóstico. Ao meu ver, a maior dificuldade na área da saúde é fechar o diagnóstico, porque tem que existir dentro do profissional várias habilidades e competências para que esse diagnóstico seja realmente feito de forma correta. Uma vez feito e realizado, segue adiante o protocolo e o tratamento, ok? Então, o corpo fala através de sinais e sintomas e ele fala sempre o que, pessoal? A verdade. Visualizamos isso muito no hospital, quando chega lá um trauma, uma batida, uma contusão, em que a pessoa quer disfarçar, dizendo que não houve violência doméstica, algum tipo de situação parecida, mas o corpo fala e o profissional atento consegue perceber isso. Um outro exemplo que eu gosto de citar bastante é o exemplo da menina e do rapaz, né? Imagine que eles começaram a namorar,
Eles começaram a namorar e vão comemorar 1 ano de namoro, ok? Não. E o rapaz, já pensando em casar com ela, esqueceu, porque ele está focado em juntar dinheiro, ok? Então ele tem boas intenções, mas simplesmente ele esqueceu. No dia seguinte, ao procurar a menina, claro, ela está chateada, porque afinal de contas, não é todo ano, não é todo dia que se comemora 1 mês de namoro, ok? Até porque esse namoro está caminhando para o casamento. Claro, chateada, ele tenta fazer o quê? Quebrar esse gelo. Com muita habilidade, ele consegue aproximá-la perto dele, e aí ele faz o quê? Ele faz um carinho na nuca e ela diz, para porque eu não estou gostando. Mas na verdade o corpo dela está respondendo como, pessoal? Os pelos ficaram eretos, que é sinal de perda de calor, troca de calor. A frequência cardíaca acelerou. A frequência ventilatória também está buscando mais oxigenação, ok? Às vezes a pupila dilata, ou seja, todos os sinais, né, e característicos de que o corpo está querendo receber aquilo. Mas a menina disse com os lábios, para porque eu não estou gostando. Mas na verdade o corpo está dizendo o quê, gente? Me arrocha. Se você parar agora eu te mato. Mas é claro, pessoal, ela nunca vai dizer, ok? Nós temos que entender o que está acontecendo aí. Então, rapazes, principalmente vocês nessa situação em concreto, observe bem o corpo, porque o corpo fala. Vamos lá. Bom, se o corpo fala, ele vai responder a estímulos e a perturbações, ok? Bom, respondendo a estímulos e perturbações, ele sempre vai procurar manter o corpo equilibrado. Esse equilíbrio que o corpo está buscando, nós chamamos de homeostase. Palavra muito importante na área médica, e quando eu falo área médica, eu falo área de saúde como um todo. Por quê? Porque essa palavra, ela mudou a ideia, ela mudou o quê? Ela mudou o foco de como se estuda o corpo, ok? Ela significa estado constante de equilíbrio que o corpo busca. Veja o que eu disse, o porco busca, ele não tem o tempo todo, mas ele busca constantemente esse equilíbrio. Eu até costumo brincar nas minhas aulas, viu, meninas? Que a palavra homeostase não está escrito mulherestase, mas sim homeostase. E brincando para que você possa entender o conceito dessa palavra, é o que homeostase? Homeostase é aquela pessoa constante e equilibrada que nunca atrai. Quem é? O homem. Logo, né, é uma palavra científica, então ela tem um fundamento. Homeostase. Calma, eu sei que você está indignado, mas veja bem, homeostase é o estado constante de equilíbrio que o corpo busca, não significa que ela tem, ok ou não? Então, a maior parte das mulheres buscam uma pessoa constante no que diz, equilibrado em todos os sentidos, não é verdade? E que nunca atraia. Esse é o foco de boa parte das mulheres, encontrar esta pessoa, tá? E assim sucessivamente, o homem é a mulher é o homem. Mas a brincadeira é para você entender que é o estado de constante equilíbrio que o corpo busca. Não significa que tem, ok? Vamos lá. Sendo assim, se o corpo não consegue buscar esse equilíbrio, vai surgir incapacidades, ok? Essa incapacidade geram queixas. E essas queixas vão levar o paciente, ok? O paciente a procurar profissionais da área de saúde. Logo, quando ele chega lá, ele já está trazendo a sua queixa. E o profissional vai ter que interpretar essa queixa e chegar a um diagnóstico. Daí então a habilidade de se diagnosticar não é tão fácil, mas ela é fundamental na área de saúde. Ok, pessoal? Aqui nós temos o slide falando da homeostase e a sequência que nós descrevemos, ok? Não estou bem, aparecem sinais e sintomas da queixa, busca o profissional da área de saúde. É isso aí. Agora uma coisa importante, né, que as pessoas às vezes costumam dizer. Eu sou normal. Bom, você é normal mesmo? Dou-lhe 1, 2, 3. Tá bom, calma. O normal que eu estou trazendo aqui, o significado desta palavra que hoje nós estamos abordando, significa aquilo que é comum. Como assim? Simples. O foco é a anatomia, não é? Então, quando nós estudamos anatomia, quando você pega um livro de anatomia humana básica, normalmente o corpo que está sendo apresentado é um corpo adulto. Por quê? Porque ele não tem mais mudanças, variações grandes como tem na criança. Então fica mais fácil de começar a estudar. E até porque a maior parte da população tende a ser o quê? Uma população adulta, né? Seja adulto jovem ou não, mas seja adulta, ok?
Então a palavra normal significa aquilo que é comum. Então veja bem, é comum ter 2 metros de altura na população brasileira ou ter por volta de 1,70 m, 1,80 m? Logo, aquela pessoa que tem 2 metros ou um pouco mais é uma pessoa que desviou do padrão de comum, ok? É mais ou menos assim, vamos brincar um pouco. É comum a maior parte da população ter cabelo ou não ter cabelo? Você disse ter, né? E você com certeza olhou para cá. Mas deixa eu te falar. Então a maior parte da população é o quê? Para anatomia? Comum, normal. E aquelas pessoas que não têm são o quê? Especiais. Tudo bem? Foge do padrão. Há um desvio. Certo? Isso é importante por quê? Veja bem, vamos lá. Quando nós estudamos anatomia, nós temos que entender o significado dessas 3 palavras aqui. A primeira é simplesmente variação anatômica, a outra é anomalia e monstruosidade. Isso é importante porque, às vezes, se nós não levarmos em consideração esses conceitos na prática, nós podemos fazer diagnósticos errados, ok? Veja, o que é uma variação anatômica? É a mudança, sim, é uma o quê? Mudança. Uma mudança na forma. Na forma, tá? Assim como a anomalia também é o quê? Uma mudança, ok? E a monstruosidade também é o quê? É uma mudança. Mudança onde, Márcio? Na forma, criatura de Deus. Na forma. Ou seja, na forma, na constituição, tá? Na parte estrutural, ok? Só que aqui, nesse primeiro, que a anatomia traz como variação anatômica simplesmente, é a mudança na forma que não prejudica a função. Já a anomalia é a mudança na forma que prejudica uma função. E a monstruosidade é a mudança na forma que, além de prejudicar a função, pode trazer repulsa, ok? Pode trazer uma repulsa ou pode trazer também o que? Um estímulo que caminha para o quê? Para a morte. Então vamos dar alguns exemplos. O meu nariz não é igual ao seu, ok? Mas funciona. Então estamos de frente por uma variação o quê? Anatômica simplesmente. Quando a variação anatômica prejudica a função, como por exemplo, mudanças na função do músculo ou do globo ocular, onde precisa de uma correção, que é o óculos, veja, se não usar o óculos, eu não enxergo bem. Logo, é uma variação anatômica que prejudicou a função, logo ela se tornou uma anomalia. O que vale destacar aqui é que tanto a anomalia quanto a monstruosidade são variações anatômicas, só que com um que a mais. Aqui prejudica a função e aqui, além de prejudicar a função, causa repulsa ou induz à morte. Ok, pessoal? É um exemplo de monstruosidade que pode aparecer e não é tão incomum, e a hidrocefalia, o aumento do perímetro cefálico. Veja, quando eu estou falando do aumento do perímetro cefálico, não estou falando de pessoas que nascem na região, né, do norte, que é mais comum do Nordeste, tem uma cabeça, um perímetro um pouco maior do que o restante do Brasil. Não fica chateado não, é só um exemplo, tá? Mas eles são mais inteligentes, são bem inteligentes, né? Principalmente na área de raciocínio lógico, função matemática, essas coisas. Pode ver, a maior parte dos engenheiros vem dessa área aí. Mas o que acontece? Eu estou me referindo a uma mudança na forma realmente que traz prejuízo. Então, uma criança que tem uma anomalia, ela vai ter perdas em funções importantes. Se essa hidrocefalia for exacerbada, ela pode realmente induzir a morte e abreviando a vida da pessoa, ok? Vamos lá. Outra coisa importante destacar é que a variação anatômica por si, ela pode ser interna ou ela pode ser externa. Interna, nós temos exemplo aqui, o estômago é um órgão interno, ok? De uma pessoa alta e de uma pessoa que baixa. Você vê que de uma pessoa alta, ele é mais longitudinal, né? Ele é mais alongado, um pouco mais estreito. Já para uma pessoa baixa, ela é mais estreita, ok? Na relação à altura. Então a altura, né? Ela é menor, enquanto a parte da base, ela é um pouco mais alargada. Aqui é uma pessoa brevilínea, que é o nome que se dá a uma pessoa com características de baixa estatura. E aqui é uma pessoa com características de grande estatura, que é o longilíneo, ok? Veja bem, o estômago funciona, então é apenas uma variação anatômica dos dois, né? É uma variação anatômica interna, ok? Porque está internamente ao corpo, e ela é congênita porque é adquirido, né? Perdão, ela não é adquirido, ela já é da pessoa, já faz parte do material genético dela.
Diferente de uma variação que pode ocorrer de um trauma, de um acidente ou de alguma mudança realmente que o corpo faz, né, recebendo alguns estímulos, então ela pode se tornar adquirida, ou ela pode ser também externa, como o exemplo que nós citamos no nariz, ok? Então levar em consideração esses fatores aqui, assim como, né, esses outros fatores que nós temos aqui, né, que é o que? A variação anatômica, assim como a anomalia e monstruosidade, elas podem sofrer influência de quem? Influência da idade, influência do sexo, influência da raça, do biotipo ou biótipo e da evolução, ok? Então vamos lá. Bom, uma outra coisa muito importante a ser falada aqui chama-se decúbito, pessoal. O que é decúbito? O decúbito nada mais é do que a posição. Então veja, você está assistindo esse vídeo. E ao assistir esse vídeo, você está agora em uma posição. Seu corpo está no plano, adotando uma posição. Essa posição chama-se decúbito. Só que nós temos vários tipos de decúbitos, ok, pessoal? Então, olhando aqui para os slides, nós temos alguns exemplos. Veja só. Aqui nós temos um decúbito chamado decúbito genopeitoral, ok? É um pouco constrangedor, mas é uma posição adotada por alguns exames. Assim como esse outro aqui, que é a posição ginecológica, tá? Que pode aí mudar no apoio dos pés ou não, se tornando de uma posição ginecológica ou apenas uma posição de litotomia, ok? Bom, a posição de Sims, que é como se fosse um S, posição aqui de dorsal, né? Horizontal, decúbito lateral aqui direito, ok? Que o apoio que está é ao lado direito do paciente, decúbito sentado, decúbito de Foley, onde a cabeça está mais alta do que o restante do corpo, ok? E a posição de Trendelenburg, que é o inverso da de Foley, onde o corpo está mais alto do que a cabeça, certo? Essas são algumas posições e elas têm sua aplicabilidade, certo? Vamos entender aqui uma contraindicação de uma, por exemplo, veja só, a última aqui do slide, a posição de Trendelenburg. Imagine que uma pessoa indo visitar a sua amada sofreu um acidente de mobilete. Mobilete. E aí bateu a cabeça e teve um traumatismo crânioencefálico, aonde elevou a pressão intracraniana. Quando é adotada essa posição por uma pessoa que teve traumatismo crânioencefálico e o pique, que é a pressão intracraniana, está elevada, bom, o sangue e os fluidos vão em direção à cabeça, ok? E isso faz com que a pressão aqui aumente. Essa pressão aumentando pode gerar algumas perturbações do sistema nervoso, como por exemplo a parada ventilatória e a pessoa então morrer, ok? Essa posição está contraindicada, por exemplo, para esse tipo de paciente, certo? Então veja, não é simplesmente adotar uma posição, ela tem sua função. Agora, tem uma posição que na anatomia ela é fundamental. Chama-se posição anatômica. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A posição anatômica é essa, adotada em qualquer lugar do mundo, onde nós temos o corpo ereto, ok? Eu não gosto do termo bípede porque às vezes o cadáver está deitado, né? Dificilmente você vai colocar um cadáver em posição bípede, que são os dois pés apoiados, né? Então eu gosto do termo o tronco ereto, ok ou não? Membros aqui, ó, estendidos e paralelos ao tronco. Palma da mão voltada para frente, tá vendo? Ó? Onde os dedos, que é o segundo até o quinto, ok? Estão fechados. Esse termo fechado nós usamos na anatomia como aduzidos, com exceção do polegar que fica aberto, que é o termo abduzido, ok? Os pés apontados para frente, ok? E a cabeça em posição neutra, ok? Ou seja, não está inclinada para um lado, para o outro, está rodada, flexionada, estendida, ela está em posição neutra. E mais um detalhe, os olhos, sim, os olhos têm que estar voltados para onde, pessoal? Olha, tem que estar voltado para frente na altura da linha do horizonte. Se houver qualquer mudança de qualquer itemzinho desse aqui, deixa de ser posição anatômica. E uma das importâncias dessa posição anatômica é que ele padroniza, ok? No Japão se estuda anatomia, na Europa se estuda anatomia, né? Na África se estuda anatomia, na América do Norte, Central, Sul se estuda anatomia, Oceania. Bom, qualquer lugar do mundo, né, do planeta Terra, se estuda anatomia humana. Então, houve a necessidade de padronizar. Essa padronização da posição inicial chama-se
Posição anatômica, que é uma posição de referência. Logo, em qualquer lugar do mundo, o primeiro dedo da mão é contado de quê? De lateral para medial. Olha aqui para o slide. Então aqui nós temos um plano, que é o plano lateral. E no meio do corpo, o plano medial. Okay? O primeiro dedo da mão é contado de lateral para o quê? Para medial. Ok? Se a palma da mão, tivesse voltada para trás, né, e contássemos de lateral para medial, o primeiro dedo da mão seria esse aqui, ó, um pequenininho, né? Ok? Mindinho. E não é. Ok? É só um detalhe bobo. Mas se tiver necessidade de fazer amputação da falange distal, um pedacinho do dedo, né? E aí? Amputação da falange distal do primeiro dedo. Bom, se eu considerar esse aqui como primeiro dedo, tirei esse. Se for esse, tirei esse. Mas um pedacinho não faz mal, né? Sei que não faz mal. Preste atenção. Posição anatômica é muito importante, ok? Entendido isso? Vamos adiante? Ok. Olha aqui pro papel. Bom, então é a posição de referência. Vou dar um exemplo, e esse exemplo aqui ele é massa. Olha só. Imagine um paciente que, ao ficar em posição bípede, em pé, ele sofre a ação da força da gravidade, os rins dele têm uma queda acentuada de acima de 5 centímetros, caracterizando um quadro clínico chamado de nefroptose. Ptose é queda, nefro se relaciona aos rins, queda dos rins. Quando essa queda é acima de 5 centímetros, porque o rim se movimenta na medida que você, por exemplo, faz a ventilação, né? Quando o diafragma aqui desce ou sobe, os rins se movimentam. Ok ou não, pessoal? Então, veja, os rins estão conectados a vasos sanguíneos. Então, quando ele cai acima de 5 centímetros, o que acontece com ele? Ele tensiona esses vasos, causando um quadro de hipotensão. O que é um quadro de hipotensão arterial? Queda da pressão arterial. O que dificulta o sangue subir até a região da cabeça. Ok? O sangue tem dificuldade de subir até a cabeça, vai faltar oxigenação. Sim ou não, pessoal? E faltando oxigenação, o que acontece com a pessoa? Ela tem ela tem um desmaio. Então o corpo, ao desmaiar, ele faz com que a cabeça fique na mesma altura do tronco, ok? Quebrando essa força da gravidade. Então é um mecanismo até de proteção do corpo, certo? Mas isso, não é comum, né, acontecer com a maior parte da população. Então, avalie esses sinais clínicos, fazem-se exames, um exame que pode ser feito, um exame de imagem, pode ser o raio-x, a tomografia ou a ressonância. Mas tem um detalhe aqui importante. Normalmente, esse paciente ele vai fazer o exame o quê? Ele vai fazer o exame deitado, sim ou não? Ele vai fazer o exame deitado. Por quê? Aqui estão os rins. Porque se ele ficar em pé, ele desfalece. Então, faz deitado. Deitado vai ter a ação da força da gravidade, mas nesse sentido. Então, o rim não vai se deslocar para baixo, ok? Acima de 5 centímetros. Então, vai dar um falso o quê? Um falso negativo, ok? Não vai conseguir, através do exame de imagem, detectar o que? A nefroptose. Então, a posição aqui, ela influenciou. A posição anatômica, olha aqui, ao fazer o exame, ela deu um falso negativo. Ela trouxe um resultado diferente. Então, vai uma observação muito importante. Os sinais clínicos dizem para a gente que existe uma alteração, sim ou não? Mas o exame de imagem diz que não. Então, toda vez que houver um conflito entre a clínica e a imagem, ok? Nós sempre vamos em consideração aos sinais clínicos. A imagem ela pode se mascarar, pode dar um falso positivo, falso negativo, assim como exames de laboratório, ok? Então, se é feito bem uma avaliação física, um exame clínico, você já tem mais um meio caminho andado aí para um bom diagnóstico e assim fechando um bom diagnóstico, consequentemente acertando na terapêutica. Ok, pessoal? Então é muito importante a gente fazer isso. Bom, olha aqui para o slide alguns termos. Olha só. O corpo está dividido em 4 partes básicas: cabeça, pescoço, tronco e membros. Claro, o tronco, assim como os membros, são subdivididos. Então, olhando para aqui, o tronco, nós temos o tórax, nós temos a região de abdômen e a região de pelve, né? Então, tórax, abdômen e região de pelve. Sim? Assim como os membros se dividem, né?
pelas áreas articulares aqui, os segmentos corporais que são chamados, segmento corporal braço, segmento corporal antebraço, segmento corporal mão, assim como no membro inferior, segmento corporal coxa, tá, pessoal? Aqui é coxa, não é perna, ó. Vai da cintura da articulação coxo-femoral até a articulação do joelho. Isso chama segmento coxa, não perna. E aqui não é canela nem cambito, tá? Que vai do joelho até o tornozelo. É chamado de perna, ok, pessoal? Assim como o restante aqui é chamado de pé, certo? Bom, olha uma coisa que eu trouxe como curiosidade. Essa região entre o segmento corporal antebraço e mão, onde tem aqui a articulação do punho, ele traz como termo aqui pulso. Mas pessoal, olha para os meus olhos azuis aqui. Pulso é o quê? Pulso nada mais é do que um reflexo da bomba cardíaca. Dentro de quem? De uma artéria. Normalmente, quando é de veia, traz uma outra conotação e não é comum trazer veia, tá? Então é característico que tenha sempre pulsação em artérias, certo? Então logo o nome dessa região do corpo aqui não é chamado de pulso, é punho. Logo, quando o pessoal vai até uma drogaria, uma loja de artigos ortopédicos, porque machucou o punho, ela vai lá e compra o quê? A munhequeira, né? Ah, a munhequeira. Mas na verdade isso aqui não é munheca, não é pulso, né? Embora aqui tenha pulso porque passa artéria. O nome dessa região aqui chama-se o quê? Chama-se punho. Logo o nome deveria se chamar... Calma. O nome é estabilizador de punho, porque ele estabiliza o punho. Nós aprendemos... Por que eu estou dizendo isso? Primeiro porque eu quis. Mas na verdade é para trazer uma ideia de que nós aprendemos aí fora de forma errada, muitas das vezes. E trazemos esse conhecimento empírico, né? Utilizando aqui os termos anatômicos. E não, os termos anatômicos existem e eles têm que ser, para um profissional de saúde que vai evoluir no prontuário, eles têm que ser colocados de forma correta. Agora, claro, se eu estou conversando diretamente com o paciente, eu não vou chamar essa região aqui do quadril, né? Eu vou chamar de pelve, que é o nome científico, né? Que junta os ossos do quadril, o sacro e o cóccix. Eu vou chamar para o paciente entender bacia, né? Se ele entende bacia, eu vou falar bacia. Se ele entende pelve, eu vou chamar de pelve. Mas no prontuário vai se escrever o nome técnico, que é pelve. Entendido isso? Então tá, vamos adiante. Bom, uma outra coisa importante que está aqui são as nomenclaturas anatômicas, que são as abreviações encontradas muito em atlas. O A minúsculo, ponto, né, significa artéria, então não precisa escrever artéria femoral, é A ponto femoral, que significa artéria femoral. Se for mais de uma, duas ou mais, aí eu vou duplicar a letra, lembrando minúsculo, ok? E aí vai ter aqui, ó, a flexão da palavra, dizendo que é mais de uma, ok ou não? Fascículo, tá? Ligamento, músculo, nervo, ramo, veia e assim por diante. São abreviações da nomenclatura. Então, pessoal, é importante essa nomenclatura anatômica e vale aqui uma observação que se a artéria, a abreviação é escrita com a letra A minúsculo, ela deve realmente ser com letra A minúsculo. Por quê? Se realmente for com letra A, mas maiúsculo, pode significar uma outra coisa, pode significar alvéolo, tá bom? Então atento também a essa observação. O próximo slide diz pra gente algo que tem acontecido de uns tempos para cá, que é a revisão anatômica. E aqui o que nós podemos observar nesse slide? A parte da estrutura do sistema digestório com os órgãos anexos, ok? Nós temos aqui em cima o fígado, nós temos aqui o pâncreas e parte do intestino delgado, que é o duodeno, ok? Bom, vou descrever algumas estruturas aqui rapidamente. Aqui nós temos, saindo do lobo direito, o ducto hepático direito. Saindo do lobo esquerdo, o ducto hepático esquerdo. Quando eles se unem, formam o que nós chamamos de ducto hepático comum, tá vendo? Esse aqui, ó. Ele vai se unir aqui embaixo com esse tubo que está vindo da onde? Da vesícula biliar, que é o local onde se armazena o suco biliar. Esse ductozinho aqui é chamado de ducto, o quê?
ducto cístico. Ao se unir com o ducto hepático comum, nós temos o famoso ducto colédoco, que vai levar, tá, o suco biliar até a região de duodeno para fazer a quebra da gordura, e isso nós vamos falar mais à frente, ok? Bom, mas na maior parte da população, nós observamos que esse ducto colédoco, antes, tá, de jogar o seu conteúdo aqui no duodeno, ele se funde ao ducto pancreático comum, tá? E aí ele tem um abaulamento, né, nessa porção aqui, que recebeu o nome de ampola. Bom, em homenagem ao anatomista alemão de sobrenome Vater, né, que foi o primeiro a publicar essa estrutura em 1720, recebeu o nome de ampola de Vater. Claro, isso não traz nenhuma formação funcional. E é isso que eu quero mostrar. A anatomia, de um tempo para cá, ela tem passado por alterações, tem passado por revisões anatômicas. Aonde está os anatomistas de hoje estão procurando estão mais preocupados com descrever a função e localização do que homenagear uma pessoa que realmente descobriu. Então hoje essa ampola de Vater recebeu o nome de quê? De ampola hepatopancreática. Por quê? Bom, tem uma união da estrutura que sai do órgão hepático com o órgão pancreático. Então tem muito mais a ver, concorda? Então, isso é uma informação importante porque, infelizmente, uma prova de avaliação pública de faculdades trouxe o nome ampola de Vater. E para aqueles alunos que estão mais atualizados, eles não conheciam esse nome. Então, eles conheciam por ampola hepatopancreática, tá bom? Então, mudanças que vêm acontecendo durante alguns anos aí, pelas revisões que normalmente acontecem de 5 em 5 anos na estrutura da anatomia. Aqui são as referências das imagens que nós colocamos nos slides, ok? Então fica aí registrado. E o próximo assunto que nós iremos trabalhar são planos e eixos anatômicos, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, tá bom? Não se esqueçam de dar a sua curtida, seu like e até sugestões também para novos temas, ok? Eu vou trabalhar com 3 linhas: anatomia, ok? Biomecânica e cinesiologia e fisiologia do exercício, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.